A gente vai passar a palavra agora ao nosso Eduardo Bolsonaro, dizendo: Eduardo, nós estamos aqui com vários deputados federais, tá certo? Nós estamos aqui com Gilvan da Federal, com Evaí de Mello, com Maurício Marcon, tá certo? Com Marcos Polon, com o nosso Zuco, o Coronel Assis, que também está aqui presente, o nosso grande Cabo Gilberto da Paraíba, né? Nosso Marcelo Moraes. E Sargento Gonçalves acabou de chegar. Temos o Rafael Satier, vereador do estado do Rio de Janeiro. Temos o nosso Dácio Bracarense, também um grande vereador, que é nosso secretário, está vindo aqui de livre, espontânea vontade, bancando do seu bolso, tá certo? Porque a Câmara não liberou, mas está secretariando essa subcomissão. Queria aqui dar a palavra a você, guerreiro, ponta de lança, que a gente sabe do teu sacrifício familiar, mas você verdadeiramente tomou uma decisão, tá certo? Que foi uma decisão fundamental, corajosa, fundamental, tudo, tá certo? Para que a gente pudesse continuar a lutar, quem ficou aqui no Brasil. Então você me representa, você nos representa, você representa verdadeiramente a Câmara Federal, nosso grande Eduardo Bolsonaro. Com a palavra, Eduardo Bolsonaro. Liberar o áudio. Libera o áudio. É você, Eduardo. Libera o teu áudio. Agora vai. Agora. Me escuta? 100%. Sem censura. Sem censura, Brasil. Eduardo Bolsonaro, sem censura. Obrigado, deputado Meira, satisfação. Queria estar aí com vocês. Nesse momento agora eu não posso, né? Vocês entendem, mas a minha vontade, a gente continua junto em espírito, pode ter certeza que a gente continua junto em espírito. Eu estou aqui para narrar um pouquinho da minha história, que nem de longe é de mais sacrifícios em meio a essa jornada toda, né? Eu acho que as pessoas do 8 de janeiro, e aí alguns que me antecederam, né? O Alan dos Santos, que ficou mais de 3 anos longe da família dele, né? A própria Carla Zambelli, que agora está detida lá na Itália, Deus quiser, vai ser solta em breve para, ao menos, poder responder em liberdade essa homologação do processo dela na Itália. O Clezão nem se fala, mas a gente está dando um pouquinho aqui da nossa dose de sacrifício, que é a vida de todo homem, né? Eu sei que vários colegas aí que estão agora na comissão, vocês são oriundos de forças policiais, se não vocês próprios, colegas de vocês já passaram por situações em que você tem que decidir se você vai seguir os seus princípios, né, os seus valores, ou se você vai tombar para o sistema, né? Eu escolhi enfrentar, não me arrependo disso, e estou aqui para dar um pouco desse testemunho, para além da parte familiar, né? Todo mundo sabe aí da situação do meu pai, o meu irmão Carlos Bolsonaro já sofreu busca e apreensão da PF, está num inquérito sem pé nem cabeça, junto com o deputado Ramagem, negócio aí de ABIN paralela, sendo que agora as caras de todo mundo, o atual mandatário, o atual ocupante da cadeira presidencial manda centenas de milhões de reais para youtuber e não falam nada, enquanto que contra nós tem um inquérito da fake news aberto em 2019, mais de 6 anos e não conseguem comprovar absolutamente nada, é apenas uma espada sobre a nossa cabeça, da qual inclusive já pesou contra Elon Musk, que hoje encontra-se investigado dentro desse inquérito. O meu caso, ele começa, colegas, prezado Sargento Gonçalves, Marcon, vereador Satier, quem mais está ali? Alden, Evaí de Mello, Caviano, doutor Caviano, capitão, como é que tá, capitão? Esqueci ali. Não, Gilvan da Federal, mas quem está ali? É que aqui eu não consigo ver tão bem. Deixa eu aumentar a tela aqui. Evaí de Mello. O colega youtuber ali. Érica Hilton. Cadê o Gilberto? Não tô vendo, não. Satisfação ver vocês aí, pessoal. Joaquim da Frente Cidadã, Coronel Zuco, Cabo Gilberto. Cabo Gilberto. É outro injustiçado também. Onde já se viu, entra num processo administrativo da PF. Primeiro foi crime contra a honra, né? Para mim acabou virando um PAD na PF. Eu falei, que loucura, cara, que loucura. Botaram um PAD na PF de um deputado licenciado.
Mas vamos lá, para não exceder o tempo. Comigo aconteceu o seguinte, né? Inventaram para mim um crime de que é vir com muita frequência aos Estados Unidos. Todo mundo sabe da minha proximidade com a família Trump, com pessoas do governo aqui. Comecei esse trabalho lá em 2018, pelo menos, se a gente for voltar no tempo. Né? Fiz um evento lá em Foz do Iguaçu, Cúpula Conservadora das Américas. Ainda durante o governo do meu pai de transição, visitei aqui uma semana nos Estados Unidos, Boston, Nova York, Miami. Fiz mais de 30 rodadas, principalmente com fundos do mercado financeiro, levando a notícia de que um presidente novo viria a ser empossado em janeiro, no caso de Jair Bolsonaro, e que o Brasil deixaria de ser socialista. Então a gente trabalha há muito tempo tentando fazer aquilo que nosso eleitorado pede, né? A organização da direita, firmar um projeto de país, colocar adiante uma bancada uníssona de parlamentares. Eu acho que, em certa medida, a gente conseguiu muito sucesso nessa empreitada e os senhores que me assistem aqui hoje, certamente, né, estão lado a lado comigo nessa iniciativa. Por vir muito aos Estados Unidos, vim na posse do presidente Trump. Né, meu pai foi convidado, não pôde vir porque Moraes apreendeu o seu passaporte. Vale lembrar que quando ele apreendeu o passaporte de Jair Bolsonaro, o motivo foi porque outras pessoas próximas a Bolsonaro tinham notícias de que estavam saindo do país, entre elas Felipe Martins. E ainda depois, quando essa farsa do Felipe Martins foi descarada, e hoje tem-se, até pelo relatório da PF, de que ele nunca saiu do Brasil, ainda assim mantém a apreensão do passaporte do meu pai. De perto, o caso do deputado Daniel Silveira, que até hoje permanece preso, numa bizarrice, onde praticamente ele não tem direito à progressão de regime, né? Ele deveria estar em casa, saindo para trabalhar e apenas se recolhendo durante o período noturno. Mas o Alexandre de Moraes, ele tem esse desejo de se mostrar uma pessoa má, para assim ter o respeito dos outros, através da intimidação. É por isso que eu nem exagero quando eu coloquei no meu Twitter, que foi incluso num dos inquéritos, quando eu chamo de gangster. Porque essa é uma prática de um mafioso, de um gangster. E ele, né, então, ali pelo final de fevereiro, recebeu uma demanda do Lindbergh Farias, que é o novo diretor-geral da Polícia Federal. Né? Isso daí mostra, mais uma vez, a disfunção com que o Brasil está vivendo. Ele pede as coisas, o Alexandre de Moraes atende. Ele pediu a apreensão do meu passaporte. O grande problema que ocorreu é que eles não sabiam que, naquele momento, eu estava pousando nos Estados Unidos para passar uma semana, que é o feriado de Carnaval. Vim visitar alguns amigos aqui. E como eu vi ali que o Alexandre de Moraes tinha dado 5 dias de prazo para o PGR responder se apreenderia ou não meu passaporte, a pedido do líder do PT na Câmara, algo inacreditável, eu resolvi esperar. Esperei. E, inacreditavelmente, o PGR não respeitou o prazo de 5 dias do homem mais temido do Brasil. Após anunciar nas minhas redes sociais que ficaria exilado aqui, em 2 horas, o Procurador-Geral da República, então, disse que não era necessário pegar o meu passaporte, porque a minha atividade aqui era legal. No mesmo dia, Alexandre de Moraes arquivou o processo. Por que ele fez isso? Para não me dar a oportunidade de colocar, né, um rótulo em mim de perseguido político. E aí começaram as matérias na imprensa, jogando junto com o regime, dizendo, Eduardo Bolsonaro não volta porque não quer, está passeando, está na Disney, etc. Glória a Deus, a soberba e a arrogância dos nossos inimigos. Esse foi o tempo em que eu tive a tranquilidade e oportunidade de focar na minha vida em uma única pauta, que era trazer justiça contra o maior violador de direitos humanos, eu me arrisco a dizer, da história do Brasil. Foi dessa maneira que eu e Paulo Figueiredo, jornalista conhecido dos senhores, conseguimos ir diversas vezes ao Congresso americano, à Casa Branca, e levar informações que culminaram na sanção Magnitsky contra Alexandre de Moraes, que ainda vai piorar, eu tenho certeza disso. Não só para ele, mas pessoas também no entorno dele. Depois de eu anunciar a minha estada aqui, 2 meses após isso, o cientista americano Corey Mills, da Flórida, perguntou ao secretário Marco Rubio, numa audiência do Congresso Nacional Americano, se haveria a chance de sancionar Alexandre de Moraes. E Marco Rubio disse que sim. Dias após este fato, a coisa mudou da água para o vinho. O mesmo inquérito em que tinha sido arquivado, com o PGR dizendo que a minha atuação era totalmente legal nos Estados Unidos, foi então desarquivado.
por essas razões políticas. E começou a pesar sobre mim o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com pena de até 12 anos de cadeia. Fora alguns outros, como obstrução de justiça, alguns outros crimes um pouco menores, coação mediante processo, crimes que com certeza não cabem contra mim. Por exemplo, coação mediante processo exige que eu tenha um meio ilícito. Eu não tenho meio ilícito nenhum na minha mão. Eu sequer tenho qualquer meio na minha mão. Mas, se considera a lei Magnitsky um meio ilícito, a lei Magnitsky é uma lei norte-americana. Então ela já não é ilícita. E ela tem que estar sobre o meu poder, tem que estar ao meu dispor. E, na verdade, quem caneta e aplica a lei é Donald Trump e os secretários Scott Bassett, do Tesouro, e o Marco Rubio, secretário de Estado. Então, é óbvio que isso daí é um instrumento do regime para pressionar, para forçar ao resultado que eles desejam. Como eles não conseguiram fazer com que nós parássemos, então, como todo o regime, foram para cima de Jair Bolsonaro, que é o meu pai. É a mesma coisa que acontece com os médicos cubanos. Muitos dos senhores aí já eram parlamentares, deputados federais, ao tempo em que o Bolsonaro foi eleito presidente. Quando o Bolsonaro foi eleito presidente, com relação aos médicos cubanos, né, o programa Mais Médicos, ele falou de 3 requisitos para manter o médico cubano no Brasil. Pagamento integral do salário no Brasil, um exame revalida para provar que são médicos, né, para provar que não são espiões ou qualquer outra coisa. E, por último, trazer a sua família de Cuba para o Brasil, porque já era de conhecimento nosso que era uma estratégia do regime ameaçar os familiares que ficam como reféns lá na maior ilha de escravocrata do mundo. E assim Alexandre de Moraes está fazendo. Então, a cada vez que o Alexandre de Moraes dobra a aposta, ele nos dá a oportunidade de escancarar para o mundo inteiro que ele realmente é merecedor de todas as sanções. E não se enganem, né? Não fiquem surpresos, na verdade, se isso for levado para a Europa, que é o próximo passo. Eu sei que Alexandre de Moraes, nesse momento, deve estar pensando, né, jogando junto com a Interpol, hoje, liderada por um brasileiro, para tentar fazer a minha apreensão. Mas também a gente tem aqui bons aliados do nosso lado para evitar qualquer tipo de empreitada nesse sentido. E finalizo dizendo que cada vez mais ele vai jogando como o último, por exemplo, que é o crime de incitar invasão, né, incitar a autoridade internacional a invadir o Brasil ou a atos de guerra. Quando eu falo isso aqui nos Estados Unidos para as autoridades, que eu estou sendo processado no Brasil por conta disso, as pessoas dão risada. É notório que a gente não praticou nenhum crime desse. A gente já viu, né? Político aí para a cadeia por conta de problemas com corrupção, desvios, dinheiro público, etc. Golpe de Estado certamente não é o caso de Jair Bolsonaro. E isso daí fica muito claro, finalizando, presidente, quando você vê que o Trump tem colocado adiante, não só a lei Magnitsky contra o Moraes, mas recentemente agora, 2, 3 dias atrás, uma nova carta do FDC dá conta, né, a Comissão de Comércio americana, dando conta de que os países que forem contra, né, os países que servirem suporte para o aparato de censura serão não somente tarifados, mas correrão o risco de terem embargados chips americanos, né, semicondutores, para este país. Ou seja, o Brasil está flertando com ditaduras, está flertando com a perseguição, está normalizando esse tipo de conduta que acontece em países como Cuba, Venezuela e Irã, e vai sofrer as consequências disso. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus ilumine a cabeça dos parlamentares para que aprovem a anistia, que certamente é o primeiro passo para a gente virar essa página, para trazer justiça a essas pessoas do 8 de janeiro e demais perseguidos do Alexandre de Moraes, que não são somente as pessoas conectadas ao 8 de janeiro, e que assim a gente chegue numa boa condição, numa mesa de negociação com o governo dos Estados Unidos para reduzir ou, quem sabe, até zerar as tarifas impostas recentemente. Então, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Deputado Polon, guerreiro, está aí do lado do senhor também, né? Pode contar com o meu apoio integral, Polon. Admiro muito a sua luta, a sua batalha. E os colegas que estão aí, mais uma vez, eu estou vendo daqui, se eu não estiver equivocado, Gustavo Gayer, Sargento Gonçalves, Maurício Marcon, vereador Satier, está um ganso ali no meio ali, vereador dando pitaco aí no meio dos deputados. Sanderson, meu amigo Sanderson, obrigado pelo apoio.
Nosso né? Carlos Jordi Caviano, também chegou, Caviano, Carlos Jordi, Alden, Coronel Carlos Assis. Jordi, O Jordi ele não viu Quem porque tá é muito entrevistando esse pequenininho. Jordi ali? Ei, Nosso Eduardo, Gustavo Gaia aqui o Jordito não presente. viu porque ele é muito pequenininho, daí todo mundo entendeu aqui. Ô, Eduardo. Gaúcho de Pelotas. Eduardo,